Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco, que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, encarecidamente vou pedir a todos aí para dar aquela olhada no sininho, para vocês poderem receber as notificações referentes ao nosso conteúdo. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike, tá bom? Meus amigos, essa semana ela é decisiva para o Vasco da Gama, dentro e fora de campo. O Vasco vai ter um compromisso muito importante, Copa do Brasil. A Copa do Brasil é vital para as pretensões do Vasco da Gama, principalmente na esfera econômica. É uma competição que para o vencedor paga 70 milhões de reais. O Vasco vive a expectativa aí de finalmente receber o dinheiro aí da Caixa Econômica Federal, 5 milhões, e o Vasco precisa de reforços urgentes. Vamos lá. Primeiramente, esse campeonato carioca, ele tem que servir de sobreaviso para o Vasco da Gama. O Vasco disputou 18 pontos, alcançou 7 pontos. Ou seja, o Vasco precisa levar essa competição a sério. É uma competição que dá ao clube a possibilidade, caso seja o campeão, de ganhar 7 milhões de reais. Para o Vasco isso é muito importante. O Vasco, para vencer, precisa trazer reforços pontuais a várias posições aí carentes. Por mais que a gente use a base, a gente tem que reforçar principalmente o meio-campo. O Vasco na quarta-feira tem um compromisso muito importante com o Altos. O Altos, lá do Piauí, vai fazer o jogo da vida dele. O Vasco tem a obrigação de vencer. No entanto, a gente sabe que a Copa do Brasil ela reserva surpresas. A gente viu o próprio Bahia sendo eliminado na primeira fase, e o Botafogo só não foi eliminado na primeira fase pois foi muito beneficiado. Então o Vasco tem muitos exemplos aí. O Abel Braga, ele precisa ter logo os 11 titulares, ter um time montado para a gente não ter surpresas aí. Fora de campo, hoje deverá ter a novidade com relação à liberação da verba da Caixa Econômica Federal. Esse dinheiro ele já foi solicitado o desbloqueio pelo juiz lá da 36ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho. Então a gente espera que esse dinheiro entre hoje para o Vasco poder efetuar o pagamento de salários, que é importantíssimo também, muito importante. O Vasco precisa se estruturar dentro e fora de campo. O Vasco precisa dar meios de trabalho para os seus atletas, para a gente poder ter um ano aí tranquilo. E essa semana, com relação a reforços, vai ser uma semana também decisiva. O Vasco tem que ir ao mercado. O Vasco precisa se reforçar aí. Chegou o Guarim,
muito bom lá para o meio campo. Germancano está desequilibrando. Germancano está dizendo ao que veio. É aquele jogador que realmente coloca a bola para dentro das redes. A gente vê o Vasco aí precisando se organizar, principalmente defensivamente. O Vasco precisa aí, pelo menos, de um zagueiro para jogar lá do lado direito, do lado do Castan. O Vasco precisa de reforços para as laterais e, sobretudo, para o meio campo. Então a preparação do Vasco segue normal. O Vasco já deve viajar na terça-feira pela manhã lá para Teresina para jogar contra o Altos. É virar a chave agora, tirar lições positivas desse campeonato estadual e não deixar que as atuações apáticas do estadual se repita na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Esquecer o que aconteceu no campeonato estadual neste primeiro turno. Agora o Vasco só volta a campo no dia 1º de março. O Vasco vai ter um tempo longo aí para poder treinar a equipe. O Vasco joga com Altos no meio da semana, na quarta. Depois o Vasco só joga na outra semana. Vai ter uma semana livre aí. Então o Vasco agora só volta para o Campeonato Carioca no dia 1º de março para poder enfrentar a equipe do Resende lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Vasco vai ter muito tempo aí para arrumar a equipe. Muito tempo. Semanas cheias aí que vão servir para a gente poder se reestruturar fora de campo, para o Abel finalmente ter uma equipe titular, né? Que isso será muito importante para o Vasco da Gama no restante do ano. Tá bom, meus amigos? A gente vai ficar fiscalizando aqui, principalmente esses 5 milhões aí da Caixa Econômica Federal. E vamos cobrar por reforços. Parabenizar o Ricardo Graça e o Paulinho, que fizeram um bom jogo ontem na seleção sub-23. Estamos juntos, meus amigos. Vasco neles. Valeu.